Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do JP Fará. Muito prazer para você que não me conhece, o meu nome é João Pedro Fará, sou jornalista esportivo e cubro os 4 clubes grandes do Rio. E no vídeo de hoje nós vamos falar como o Vasco mudou desde a chegada de Ramon Dias. Vasco que venceu o Grêmio, venceu o Atlético Mineiro e mais recentemente venceu o Fluminense no Clássico por 4-2. E você vai conferir tudo sobre essa mudança desde a chegada do técnico Ramon Dias. Será que o Vasco fica na primeira divisão? Você confere isso logo após a vinhetinha. Antes de mais nada, aqueles recados iniciais. Se você ainda não é inscrito, clique no botão de se inscrever que está aparecendo na tela. Faltam poucos inscritos para a gente chegar à marca de 1000, então eu conto muito com a sua colaboração. Não se esqueça de deixar o dedo no like, compartilhar nos grupos de Telegram, de Facebook, de WhatsApp e, claro, comentar aqui embaixo para você quais são os pontos que o Vasco evoluiu desde a chegada do técnico Ramon Dias. Eu já gravei alguns vídeos aqui no canal onde eu criticava bastante o trabalho do Vasco, mais especificamente do departamento do futebol, no ano de 2023. A contratação do Maurício Barbieri acabou sendo uma contratação não muito boa assim, e por isso eu comentava que o Vasco, para mim, estava de fato rebaixado. Sinceramente, eu não acreditava mesmo em uma reviravolta até que chegassem 4, 5 ou até mesmo 6 jogadores para a equipe titular. Só que essas chegadas seriam condicionadas a também uma chegada de um técnico de nome, de um técnico vencedor, de um técnico acostumado a grandes feitos e a grandes conquistas. E o Vasco acertadamente trouxe Ramon Dias e sua comissão técnica. Um cara grande, um cara com estofo para assumir uma bronca, uma pressão desse tamanho. A chegada do Ramon Dias trouxe com ele também algumas condições. Uma delas foi a contratação de grandes jogadores, jogadores de porte, atletas que conseguem suportar este tipo de pressão e também ter mais autonomia para treinar esses jogadores, para comandar esse futebol que para mim estava completamente zoneado. E ele teve essas contratações na janela do meio de julho. Chegaram com ele Paulinho, jogador que ele enfrentou bastante no mundo árabe, que hoje é titular absoluto do Vasco, Gary Medel, o Pablo Verratti, atacante que vem salvando o Vasco em vários jogos, Praxedes, enfim. Todos esses jogadores chegaram e assumiram a titularidade. Claro, também não era difícil, em função do que o Vasco apresentava, né? Perdendo jogos atrás de jogos, tendo apenas uma vitória em 10, 11 jogos, se não me engano, aquele período em que o Vasco teve o William Batista também interinamente, depois da saída de Maurício Barbieri, ficou bastante tempo sem contratar seu treinador, e além do mais também teve a chegada do francês Dimitri Payet, que mesmo até agora não sendo titular, é um cara com nome, com estofo, uma estrela do futebol mundial. Então não era difícil pegar o time vice-lanterna, que era o Vasco, e colocar todos esses jogadores para atuar. Mas mesmo com poucos jogos, com poucos treinamentos, o Ramon Dias entendeu o que era mais importante, entendeu o que era o Vasco da Gama. Falou de estádio, da interdição absurda de São Januário, comentou sobre a necessidade de reforços, comentou sobre a importância também da torcida, e com a clássica raça, com a gana dos argentinos de sempre, ele com seu filho, com a sua comissão técnica, começou de fato a mudança do Vasco. Essa mudança, então, como eu comentava, tem o primeiro fundo mental. É muito claro de que hoje a equipe do Vasco, com esses jogadores que eu citei, Paulinho, Verratti, Praxedes, Medel, o Vasco mudou mentalmente. Hoje é um Vasco que tem uma identidade, que não se abala quando sofre gols e, acima de tudo, entende a importância e a grandeza de vencer os jogos como o Vasco da Gama, como foi o caso no 4-2 contra o rival Fluminense. Então o Vasco conquistou 3 pontos contra equipes como Grêmio, Atlético Mineiro e mais recentemente Fluminense, além de um empate interessante contra a Bahia e Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista, onde a maioria dos seus rivais perde ponto, e não só os rivais do Z4, mas também rivais que são postulantes ao título, e poderia também ter vencido o Palmeiras se não fosse aquele erro, que eu prefiro chamar de erro, né? Se é que vocês me entendem, absurdo, marcado pelo VAR, onde o Vasco poderia vencer. Então nos últimos jogos foram 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, mudando um panorama que já estava para mim e para a maioria dos torcedores do Vasco praticamente definido, com mais um rebaixamento do Vasco à segunda divisão. Mas dentro de campo, além dessa questão mental, a tática também foi muito interessante. Ramon Dias entendeu que o Vasco precisa se moldar
a partir do que o adversário oferece. Então foi assim que ele enfrentou o Bahia de uma maneira diferente. Contra o Fluminense, por exemplo, escalou Rossi no lado direito para jogar nas costas do Marcelo, dando mais mobilidade na esquerda para Marlon Gomes e povoando o meio de campo. Contra o Palmeiras teve uma outra escalação um pouco mais também encorpada no meio de campo, enquanto contra o Atlético Mineiro teve um jeito de jogar diferente. Então Ramon Dias é um técnico muito inteligente, gosta de ter a bola nos pés, mas entendeu que essa equipe do Vasco não tem tanta qualidade assim. Melhorou no meio, é verdade, com Zé Gabriel, Paulinho Praxedes, um meio que mudou completamente do que tinha Maurício Barbieri, com Rodrigo, Andrei em determinado momento, e até mesmo Galarza ou Barros, ou enfim, outros jogadores, o próprio Jair saiu da equipe. E Ramon Dias conseguiu motivar esses jogadores, mexendo taticamente em posições e fazendo com que o Vasco hoje compita. O Vasco tem hoje um time competitivo e que joga para vencer. Não é um time mais acovardado, como foi em grandes rodadas com Maurício Barbieri. É, acima de tudo, um Vasco grande, que se porta como grande apesar da colocação em 18º lugar. O time não se acovarda por uma missão que é dura. Ainda é muito árdua. O Vasco hoje, quando eu gravo o vídeo, ainda tem 5 pontos a tirar do Goiás, que é o primeiro time de fora da zona de rebaixamento. É verdade que tem um jogo a menos, mas a missão ainda é difícil. Mas essa mudança, essa evolução chegada e iniciada para mim pelo técnico Ramon Dias, que é sim o cara desse Vasco da Gama, dessa mudança, dá uma nova esperança, renova a esperança de um torcedor cansado, combalido, mas que não desiste e que se agarra às principais figuras dessa recuperação. Ainda inicial, é verdade, o Vasco conseguiu grandes coisas, mas num processo em que hoje o torcedor tem mais alegria de ligar a TV para ver o Vasco jogar. Então parece para mim que os bons ventos retornaram a São Januário, que novamente está liberado para receber o seu povo, a sua gente, como diz o Ramon Dias, nessa possível retomada do Vasco para permanecer na primeira divisão. Eu dizia antes, não sou hipócrita, de que o cenário era muito difícil, para mim já estava decretado. Mas o Vasco está voltando a competir, a jogar como o Vasco da Gama. Os resultados, é claro, são obras do futuro, não tem como a gente prever. Mas se há algum caminho para o Vasco chegar e permanecer na primeira divisão, é do jeito que está jogando. Então eu quero saber de vocês aqui nos comentários se vocês concordam com a minha análise de que o Vasco voltou a competir com a evolução técnica e mental a partir da chegada do Ramon Dias. Comente livremente aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o dedo no like e compartilhar nos grupos de Telegram, Facebook, WhatsApp. E como sempre, eu te aguardo no próximo vídeo.